Continuando a nossa aula, o que a mandala tem a ver com o Shokurei? Hoje eu quero fazer uma interpretação para vocês entender o que uma coisa tem a ver com a outra. O conhecimento do Shokurei, ele tem a ver com a mística tibetana, né, que vai para o Japão com alguns monges, ou seja, são alguns símbolos que vazam do conhecimento antigo tibetano e vai parar no Japão, e aí ele é difundido, porque antes ele era um círculo de conhecimento fechado. Estes símbolos funcionam? Funcionam sim, tá? Tanto o Shokurei, quanto o Seireki, como o Daikomyo, o famoso Daikomyo, né? Que é um nível que eu vou falar um pouco mais agora, um pouco mais à frente para vocês. Ou seja, nós estávamos aqui na aula passada falando sobre o Shokurei, tá? E nós falávamos sobre os horizontes, as nossas metas, a verticalidade que é o ser humano, o espiral de conhecimento, de autoconhecimento, tá? Eu esqueci de falar na aula passada, né, que o símbolo desse caminhar que eu coloquei aqui seria esse autoconhecimento, é você se conhecer, né, pessoalmente, com sua característica do seu coração, daquilo que você é, daquilo que você pensa, de como você sente como ser humano. Mas agora quero mostrar para vocês o caminho da mandala. Mas antes eu quero preparar você com nossa leitura e nossas imagens arquetípicas, para que essas imagens destravem o seu subconsciente. Lembrando que a meta do canal é libertar você dessa matrix, que entre aspas é mistificação da massa coletiva, ou seja, do painel que nos é colocado, onde nos enquadra de certa forma e vai deixar nós ali naquele pensamento igual a todos. Porque se você não se libertar, você é o quê? Você é como eu e os outros que vão pensar do mesmo jeito, vão chegar em casa, vão fazer as mesmas coisas, vão consumir as mesmas coisas, porque acha que é importante, porque colocar na nossa cabeça que é importante, e aí você é esse padrão coletivo que todo mundo coloca. Eu falei na aula passada sobre o gado, que é um modo pejorativo de falar, mas eu não vejo o gado como uns seres que vão, né? Assim como as ovelhas, né, são colocadas, mas existe aqueles outros, no modo que os filósofos falam, que é aquela manada que corre junto para o perigo, né, e cai no desfiladeiro mesmo. E que desfiladeiro é esse? Esse para nós. Viver uma vida completamente inútil. Chegar no final e ver que, puxa, não era... Podia ser um pouco melhor, né? Podia ter feito algo melhor. Mas antes, então vamos começar agora com a nossa leitura e com essa preparação de consciência que eu sempre faço aqui nos nossos vídeos. Na filosofia oriental, a mandala, diagrama geométrico circular, tem sido usado há milhares de anos, como auxiliar da meditação. Desde que Jung a introduziu na psicologia moderna, a palavra mandala, termo hindu que significa círculo, tem aparecido com frequência cada vez maior em nossa linguagem ocidental. Como Jung descobriu, desenhos de mandala surgem espontaneamente em nossos sonhos em épocas de estresse, quando se faz necessária a compreensão e uma compensação para uma situação de vida cheia de conflitos. Com efeito, todas as mandalas apareceram originalmente como tentativas espontâneas da parte do inconsciente para criar ordem. Então vamos apagar aqui para a gente começar a desenvolver nossa consciência, abrir nossa consciência e a gente ir se libertando aqui juntos, todos nós, para que a gente aprenda junto. Vou tentar desenhar aqui uma mandala, ok? Para que a gente... Não sou especialista nisso, mas vamos supor que nós fôssemos montar uma mandala aqui. Na leitura nós vimos sobre o círculo, né? Então você pode falar assim, mas a mandala é um círculo fechado, onde que o Shokurei ele expõe a abertura através do círculo do caminho do conhecimento. Sim,
Mas, de certa forma, ainda a gente sempre está dentro de um ponto. Este ponto central de qualquer mandala indica o que? A nossa força espiritual, ou seja, o nosso coração. Então, como eu desenhei o ser aquela hora, eu posso desenhar uma pessoa aqui também, né? Dessa forma também. Nossa, cada vez melhor meu ser humano aqui. Então, mas aqui o ponto central desta mandala seria o ser, o próprio ser, o coração, Deus também, a centelha divina, algumas mandalas. Por que em épocas de conflito as pessoas veem essas formas geométricas? Algo na geometria sagrada traduz isso pra gente, mas é um conhecimento muito mais profundo e até técnico que não convém entrar aqui. Ou seja, nós podemos entrar nos yantras hindus também, né? E essa palavra vem do sânscrito, ou seja, do conhecimento do pessoal, que o Ocidente abraçou tudo isso. Mas aqui nós também podemos ter este início do círculo, esse começo da verticalidade. Lembrando que nós temos um limite visual, né? Deixa eu colocar aqui para você ver. Na nossa visão nós temos um limite, ou seja, eu não vou pegar o círculo lá de trás e puxar para fazer nosso... Nós temos existe um parâmetro na nossa visão humana que é até onde os nossos olhos enxergam. Então você vai começar da onde você enxerga a sua horizontalidade, né? Que é o símbolo aqui. Eu começo, mas ela vai até onde? Da mesma forma, até o meu centro, o meu ser. Eu quero chegar aonde? No meu centro de consciência e de poder pessoal. Eu não quero atingir o mundo sem ter conhecimento próprio. A pessoa diria, eu vou vir até aqui. Isso está dentro da mandala também, é outro significado, a sua visão chegar até aqui. Vou colocar até tracinhos aqui para você ver. Isso seria outro significado. Qual? Cada mandala vai trazer um tipo de proporção geométrica em sua mente. Hoje nós estamos fazendo uma associação para a gente desenvolver um pensamento juntos aqui, da aula passada com essa, para que você faça uma expansão e questione. O meu canal não é só para trazer conhecimento, mas é para criar questões. Como essa, por exemplo. O que eu estou fazendo de coletivo que vai me levar aonde? O que eu vou ganhar com isso, tendo esse tipo de comportamento coletivo? Entende? A gente precisa, às vezes, responder certas questões. Então, vem até aqui. Aonde que começa aqui, né? Essa verticalidade, vai descendo, né? Que ela vem até você, passa por tua mente, teu cérebro, né? Lembra que a gente desce direto, passa por tudo e vem até onde? Até a base. O que era essa base? Humildade. Aqui, deixa eu desmistificar uma coisa. Essa humildade que a gente fala aqui, eu já falei para vocês aqui no canal, não é ser bobinho, tá? Cuidado com a história de aceitar tudo que os outros falam, aceitar tudo que está acontecendo aí em volta, aceitar tudo que está acontecendo com o nosso país, aceitar tudo que acontece com a nossa justiça, aceitar tudo que acontece com a bolsa de valores. A gente pode compreender tudo isso, mas internamente, dentro dos nossos corações, nós temos a nossa verdade preservada. Porque o que acontece é que eles tentam manipular todos os comportamentos do ser humano, de todas as formas, coibindo. E aí chega uma hora que o teu imaginário, que eu tenho um vídeo aqui falando sobre o poder do imaginário, ele é corrompido. E aí, dentro dessa narrativa de imaginário corrompido, você limita teus pensamentos. E lembra que Hélio Couto fala sobre efeito criativo? Não existe boa criatividade se a centelha divina não estiver presente. Ele quer dizer que se não tiver Deus com você no seu coração, que se você não tiver as coisas, eles estão tentando limitar um pensamento seu, porque esse jogo social no final das contas vai limitar o seu eu espiritual. Então você morre no final não crendo que exista algo melhor,
algo mais poderoso, algo que esteja ajudando a sociedade a evoluir, a chegar ao centro de si, porque o mundo vai virar a má matemática, a matemática externa, a do cálculo humano, entende? Não é uma matemática dessa geometria sagrada, que realmente nos conduz a destraves mentais, onde certas mandalas têm essa capacidade de abrir aspectos internos do nosso subconsciente. Se você duvida, basta praticar para você ver. E você vai ver que existem palavras em hebraico, palavra em hebraico, né, que é principalmente da Cabala mística. Você vai ver palavras em sânscrito, promovendo destraves mentais na sua inteligência, símbolos árabes, palavras árabes. Existem em cada cultura palavras-chave que, se você ficar desenhando ela, é lógico que ela não é acessível para todo mundo, mas são grandes símbolos que vão gerar uma curiosidade nas pessoas, de olhar a pessoa e falar: o que significa isso aqui? Né? Não passa desapercebido. Nenhuma letra em outro idioma sagrado dessas, todo mundo olha e quer saber. Tem pessoas que se sentem aversão disso. Então, dentro dessa humildade, a falsa humildade é o quê? É a humildade de que as pessoas querem que você aceite tudo. Você aceite as coisas como elas são. E na verdade não é para você aceitar. É para você entender e compreender o mundo à sua volta. Aceitar quer dizer que você vai confrontar? Não. Não vai entrar em luta com ninguém. Não perca seu tempo em tentar lutar com o mundo. O mundo é o mundo. Só há uma mudança no mundo quando você muda. Essa é uma frase muito comum. A humildade que nós falamos aqui é a humildade de ver o tanto que você ainda não sabe. De ver o tanto que Deus protege, ajuda e faz o que pode para melhorar a nossa compreensão da vida. Você pode estar pensando que está preocupado com a parte material. Não. Ele vai entender que isso é obrigação sua, sabe? De você conseguir fazer e acontecer do seu jeito, da sua. Ele quer que você sinta aquilo que a gente fala assim de satisfação de ter conseguido construir algo. É maravilhoso. Isso aí pra gente é a sensação do dever cumprido. Todos nós temos que ter. Essa humildade de ver que a gente não sabe tudo, isso que é o que a gente está falando aqui, que é importante. E daqui nós começamos, lógico, né, naquele círculo que eu falei, do espiral, né, do espiral, que é um movimento que você vai ver muita gente falar sobre espiral. Esse espiral está na natureza, está num caracol, lá no oceano, né, tem aqueles que carregam uma casa em volta, né. Num caramujo, num simples caramujo, você vai ver esse espiral. Quer dizer, marcas divinas dessa geometria sagrada, dessa mandala, está aqui, escondido dentro disso. São conceitos que nós carregamos dentro de nós. Temos que ter humildade para ir aprendendo tudo isso. Então, nós temos aqui o Reiki, o Shokurei, que é do Reiki, ele não começou por fora. Tudo que vem por fora aqui, ó, reflete. Tudo que vem por fora desse evento de energia, porque senão a mandala ela não teria capacidade de absorver. Mas aqui vamos entender algumas coisinhas para você compreender um pouco mais sobre a mandala, ok? Para você compreender, que eu não quero que você saia daqui sem compreender. O extrovertido, nascido perto do aro externo da roda, aprende a mover-se de um pouco na direção do cubo. O introvertido, nascido perto do centro da roda, aprende a mover-se na direção da sua periferia. Mas visto que o extrovertido e o introvertido experimentam o movimento da roda da fortuna de uma maneira diferente. As técnicas para se movimentarem para o interior de seus limites podem ser diversas para cada um deles. Então, um ponto muito simples aqui para vocês entenderem, dentro da própria... vai sempre ter aqui um cubo, ok? Dentro da nossa mandala, sempre tem um cubo. Falou ali,
as pessoas nascidas mais próximas ao limite do círculo são as pessoas extrovertidas. As introvertidas são nascidas mais próximos a este, ou seja, o extrovertido caminha para o centro, ok? E o introvertido caminha para a borda do círculo. Cada aspecto aqui tem uma posição em que ela tem a ver com o seu próprio ser. Quando você for meditar e tiver uma mandala na sua frente, você estiver sentado em meditação e esta mandala estiver ali, lembre-se disso, que o extrovertido caminhará para o centro. O extrovertido, naturalmente, ele irá olhar numa cabala da parte mais próxima aqui da periferia para o centro. O introvertido, naturalmente, ele vai olhar para o centro. Então, ao olhar uma mandala, haverá aspectos que chamará a sua atenção. Com o tempo você vai entender o porquê que funciona desta forma, ok? Vamos continuar. O extrovertido a miúde passa tão depressa de uma atividade para outra que experimenta a vida como uma série desconexa de altos e baixos. E, assim, como um conglomerado de personalidades discretas. Os acontecimentos emocionantes de sua vida passam por ele em tão rápida sucessão que lhe sobra pouco tempo para pensar nos seus atos e observar o padrão do seu destino. Acomoda-se tão prontamente a estímulos externos e, estendendo a mão instintivamente para apanhar o chapéu condizente a cada ocasião, que lhe é fácil adaptar-se à sua identidade básica. Um dos defeitos básicos do extrovertido está justamente em não chegar a este centro, mas atravessá-lo, como estímulo, ricochetear e continuar, sempre, querendo estímulos, e ou seja, e nunca parando aqui. Da mesma maneira, o introvertido corre-se o risco de se fechar, não vindo ter experiências aqui, para também poder bater e voltar a este centro. Então as pessoas, elas têm metas na vida que, longe de ser as metas que a sociedade impõe a você, pessoa, ser humano, você tem metas especiais. O extrovertido, em aprender algo deste centro do ser, da consciência, e assim começar de novo deste início para fora e depois retornar para o centro e não viver de estímulos. O que a gente vê hoje na sociedade? O que é promovido? Estímulos. Para quê? Para que você não se concentre. Para que você fique o quê? Alienado. Olha para você ver se não é assim. Estou condenando a tecnologia? Não. A tecnologia, pelo contrário, é muito boa. Você está com uma na mão agora que está te ajudando a ganhar conhecimento. A talvez tornar seu dia um pouco diferente, a olhar para a vida de uma forma diferente. E é isso que eu quero. Que você olhe, pare um pouco e olhe. Cara, eu estou vivendo de estímulos, eu estou precisando de estímulo, porque o que acontece? Chega uma hora que isso vai causar um estresse tão grande, levando a pessoa a estar num estado de deprimido, né? Onde você entra num estado de depressão porque aquele estímulo você está vendo que não está sendo suficiente. E o teu cérebro já está, né, cristalizado, pesado, e ele não consegue mais absorver esse tipo de conteúdo. Então você está ali, tem que começar assim, o que eu estou fazendo? Cara, o que eu preciso aprender agora? Ó, bateu lá no canto. Aí você começa, opa, vamos voltar a este centro aqui. Esse que está aqui, fechado em si mesmo, não terá experiências. Irá se arrepender de não ter conhecido e vivido várias experiências que todos nós temos que ter na vida. Isso é muito importante, tá? A pessoa ter e achar o seu conteúdo existencial.
O caminho para a meta parece caótico e interminável a princípio. E é só gradativamente aumentam os sinais de que ele está levando a algum lugar. O caminho não é reto e parece desenrolar-se em círculos. Um conhecimento mais preciso provou que ele se estende em espirais. Os motivos do sonho voltam sempre, depois de certos intervalos, para formas definidas cujas características definem e é definir um centro na vida da pessoa. E é com a frase que eu comecei o vídeo passado que eu termino agora, para você ver se você ainda entende a mesma frase do mesmo jeito. Longe de termos uma mandala travada, essa mandala ela irá fluir com o tempo, como algumas imagens que eu coloquei, matematicamente, mudando como a sua consciência pode mudar. O mundo terá medo de pessoas como você, que começa a se libertar. Porque você é um novo paradigma para o mundo. É uma nova ideia, um novo conceito, mas que não é destrutivo, que não é essa roda de consumo humano que a gente está tendo agora, consumindo o que a gente não precisa, e é onde a gente está gradativamente comendo o planeta. Quem tem um plano para a Terra não quer que daqui a 200 anos, 300 anos, a Terra continue. Exaurindo todos os recursos, vai chegar uma hora que não tem, mas o egoísta só pensa no agora. Ele não pensa que a vida é uma espiral que converge a um centro. Este centro pode ser de destruição? Sim, podemos chegar a um ponto em que o centro converge para a destruição. É o final de tudo, onde acaba tudo. Ou pode ser o centro onde tudo começa do centro para fora, gerando uma nova geometria na vida do planeta, na sua própria vida pessoal, e é uma escolha da gente, ok? Nesta primavera nós vamos trabalhar bastante com vários assuntos em que a gente vai quebrar um pouco dessa matrix e abrir para este arquétipo da flor. Florescer, né? Essa flor de lótus que carregamos dentro dos nossos corações, que se chama centelha divina. Serenidade profunda em seu coração, eu me torno você.